Oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou o João, seja muito bem-vindo ao canal Desafios de Clio e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a queda do Império Azteca e todas as consequências relacionadas à destruição desses povos ali na América Central. E antes da gente começar, eu já vou pedir para você se inscrever aí embaixo, deixar o seu gostei, compartilhar com os seus amigos e bora pro vídeo. Bom, antes da gente começar, eu queria iniciar lendo uma profecia maia do século XIII. Vamos lá. Essa profecia está no livro do Frei Bartolomeu de las Casas. Se você quer saber mais um pouquinho sobre esse texto, clica aí no card. E ele começa assim. A terra queimará e haverá grandes círculos brancos no céu. A amargura surgirá e a abundância desaparecerá. A terra queimará e a guerra de opressão queimará. A época mergulhará em graves trabalhos. De qualquer modo, isso será visto. Será o tempo da dor, das lágrimas e da miséria. E o que está por vir. A primeira coisa que a gente tem que entender é que as relações entre os povos indígenas ali na América Central, elas eram extremamente complexas. Então você não tem essa história de que você tem um que era bonzinho, outro que era mal. Não, são relações extremamente complexas, que vão desde as relações de amizade, neutralidade, até inimizade. E muitos desses povos a quais tinham essas inimizades eram justamente com esses povos da América Central que foram ocupados pelos astecas e eram obrigados a pagar tributos, impostos e ceder reféns para manter a obediência sobre essas regiões. Essa submissão gera um grande descontentamento com vários desses povos. Em fevereiro de 1519, o Hernán Cortés ele aporta na costa do México e os batedores astecas já vão ficar ligados. Olha, o que esse pessoal estranho está fazendo aqui? E foram avisar o imperador azteca, o Montezuma II, de avisar, olha, chefe, chegou um cara esquisito aí, chegou uma galera meio estranha, tem que ficar esperto. O que o Montezuma fez? Manda os espiões, manda os olheiros, manda todo mundo ficar de olho nesse cara aí, eu quero saber onde que ele está e o que ele está fazendo. E a ideia do Cortés foi justamente viajar por esse território, descobrir esses povos e entender essa dinâmica desses povos. E esses meses, de viagem, ele vai tentar através de linguagem de sinais e dois intérpretes. Um deles vai ser o Aguilar, que ele vai ser um náufrago espanhol que estava vivo e que conhecia tanto os astecas como o idioma maia, então ele conseguia se comunicar com os povos indígenas ali daquela região e ele falava espanhol. E também a Malinche, que ela era uma mulher indígena, que ela era uma ex-escrava asteca que sobreviveu, conseguiu escapar e auxiliou os espanhóis nessa busca. E o que o Cortés percebeu? Que os tlacaltecas e os totonacas consideravam-se aliados dos espanhóis e que eles eram povos extremamente descontentes com relação ao Império Azteca. Só que a gente sabe que os espanhóis não teriam aliados. Os espanhóis tinham aliados temporários, aquela história do eu gostei de você, vou te matar por último. E aí isso acontece, então eles têm essa crença de que eles são aliados e tudo mais. E o Cortés, já sabendo o conhecimento e tendo tecido algumas alianças com esses povos, ele vai para a capital Tenochtitlan para justamente conhecer a cidade, conhecer o imperador e tudo mais. E a primeira semana foi só alegria, festa, todo mundo contente, aquele estranhamento já tinha passado, aquele povo estranho. E na sequência, na semana seguinte, ele vai prender o imperador e para aí os astecas vão tentar um acordo para impedir uma guerra, e justamente que o imperador não sofresse danos. Vai ter uma cerimônia religiosa num templo asteca. E justamente nessa cerimônia desse acordo vai rolar uma matança. Os espanhóis vão trair esse acordo e vão sair matando. Acredita-se que nesse dia mataram-se cerca de 2.000 astecas. Isso dentro da cidade de Tenochtitlan, tá? Como resultado, a população expulsa os espanhóis. Detalhe, eles não matam os espanhóis, expulsam os espanhóis. E isso acabou gerando nesse processo toda a morte do Montezuma. Como consequência, os povos aliados dos espanhóis vão tentar auxiliar na tomada de Tenochtitlan, que vai ser concluída em agosto de 1521. Além dos apoios dos indígenas, vai ter uma questão muito importante que eu já comentei em alguns vídeos anteriores, que vai ser justamente as doenças. Os europeus trouxeram uma série de doenças e que os indígenas da América eram suscetíveis a essas doenças, certo? Então, gripe, tifo, sarampo e varíola foram os grandes matadores
de indígenas, um grande impacto sobre a população jovem, né? Esse pessoal achava que era só, você podia circular livremente, que estava tudo tranquilo, que era só os velhos que morriam. Por outro lado, essa demora também acontece porque os indígenas tinham um vasto conhecimento do terreno, da floresta, então eles conseguiam se virar muito bem e ao mesmo tempo eles também tinham uma vantagem sobre a questão do clima e tudo mais, coisa que os espanhóis já tinham que se adaptar, seja ao clima quente, abafado, a vegetação e as próprias doenças tropicais que circulavam aqui, que eram suscetíveis para eles. E principalmente também a alimentação, que diz a lenda que a alimentação não fazia muito bem para os espanhóis. As mortes foram causadas por conta dessas doenças principalmente, muito mais as doenças do que qualquer outra coisa. E como consequência desse processo, você vai ter justamente a conquista espiritual desses povos. Os espanhóis, assim que eles tomam a capital de Tenochtitlan, eles vão se aproveitar das estruturas que você tinha na cidade, os templos religiosos, aí eles vão apelar para a iconoclastia, que é justamente pegar esses objetos, derreter para fazer moedas ou enviar esses objetos para a Espanha para obter lucro com eles, e no lugar desses símbolos eles colocavam as cruzes e forçavam os indígenas a apoiar, segundo a crença deles, a fé verdadeira. E que eles, se eles não apoiassem, eles deveriam ser mortos ou escravizados. Então você tem um processo de aculturação, ou seja, aquele povo que está sendo oprimido, ele perde a sua característica cultural, ele vai perder a sua religião, né? E como consequência você vai ter uma imposição religiosa e também, ao mesmo tempo, a Espanha vai incentivar a criação do que o Sérgio Buarque chamou de núcleos permanentes de ocupação. Ou seja, os espanhóis migravam da Espanha, óbvio, os espanhóis migraram da onde, caramba? Para criar assentamentos permanentes, vão povoar a terra, né? Com isso, muitos templos viraram igrejas, né? Então você tinha uma cruz lá e você teve muita resistência em relação a isso. E após todo esse cenário de desolação e desamparo, muitos indígenas só desejavam o fim de tudo aquilo. Deixem-nos, pois, morrer, deixem-nos, pois, perecer, pois os nossos deuses já estão mortos. Então isso mostra justamente que a partir da conquista esses indígenas, todos esses povos ali dos astecas, foram sendo subjugados de uma forma ou de outra, e que a partir dessa intolerância religiosa, esses povos foram eliminados e de uma das formas mais cruéis da história. E comenta aí embaixo para mim, diz para mim aí embaixo o que você acha. A intolerância já acabou nos dias de hoje ou ela ainda existe aí batendo nas nossas portas, batendo dentro das nossas casas? Comenta aí embaixo para mim que eu quero saber. E lembre-se sempre, gente, dúvidas e desafios chama a Clio.